toda e qualquer empresa que é criada, ela pode ter o objetivo de fraudar. Isso, então, e tem muitas empresas que são criadas, e holdings, e offshore, enfim. Não é o trabalho que eu faço, mas tem muitos profissionais que trabalham nessa linha. Esse é um ponto. Agora, o que a gente tem que entender é que o planejamento sucessório, ele possui diversos tipos. Um tipo mais comum é o testamento. E o testamento, ele dispõe, a gente tem uma parte ali disponível, que é de 100% do patrimônio, a gente tem a legítima, que é metade, 50%, que são os herdeiros necessários. Então a gente tem uma tabela lá, prevista no próprio Código Civil, onde vai ter um regramento, em que eu tenho que dispor de 50% obrigatoriamente para o cônjuge junto com os ascendentes, cônjuge junto com o descendente, ou cônjuge sozinho se não tiver ascendente e descendente. Isso eu não posso mexer. Os outros 50% que a gente chama de parte disponível, que é o que a gente utiliza muito no testamento, só que o testamento, meio mais obsoleto, a gente tem que levar para o judiciário para abrir o inventário e poder oficializar esse testamento. Então a gente não foge do inventário. Para fugir do inventário, eu vou ter que utilizar outros instrumentos. A gente tem o seguro de vida, previdência privada, mas eu tenho a doação em vida, por exemplo. Eu faço uma escritura pública e dou o imóvel. Só que hoje eu vou recolher esse TCMD com uma base de cálculo do valor de mercado desse imóvel. Então vou pegar um exemplo, eu tenho um imóvel de R$1 milhão, mas o valor de mercado dele é 2 milhões. Se eu doar via escritura pública, fizer essa doação no cartório e depois recolher esse imposto, que é o ITCMD, ele vai gerar para mim uma base de cálculo de 2 milhões. Por quê? Porque há uma reavaliação do Estado, e isso está acontecendo em todos os estados do Brasil, e esse valor vai para 2 milhões, ou seja, vai ser parecido com o valor de um inventário. A holding ela surge com a possibilidade de eu doar bens móveis, que são as cotas. E essa mobilidade permite uma interpretação, ainda em alguns estados, de não reavaliação. Então a minha base de cálculo vai ser 1 milhão. Por conta disso, a gente entra no ponto. Eu posso beneficiar um filho em prol de outro? Posso, desde que seja aqueles 50%. Sim, mas então se eu tiver 2 filhos, um pode ter 75% e outro 25%. É por isso que eu mas eu não posso extrapolar isso. Se eu extrapolar, no inventário vai ter uma reavaliação, vai ser levado à colação, aí vai ser considerado isso. Você vai perder a segurança jurídica do negócio. Não, mas o que eu quero dizer é o seguinte, até para a questão da segurança jurídica da holding familiar. Às vezes você constitui a holding, depois você não consegue de fato exercer pós o óbito da pessoa, porque pode encontrar alguma coisa que vai de confronto com o que está no Código Civil. Mas o que, empresarialmente falando, eu como empresa, nós vamos constituir uma empresa aqui, nós sendo pai, filho, você vai entrar com a parte intelectual, eu entro com dinheiro, você entra com uma parte também intelectual, mas em outro segmento, e você também. Ou seja, é natural a pessoa entrar com o dinheiro e os outros podem entrar com a capacidade técnica. Então eu poderia direcionar, eu não estou falando de ilegalidade, eu estou falando de uma coisa que ocorre de fato. Vamos supor, eu entrei com 1 milhão, você entrou com 50 mil, você entrou com nada e você entrou com nada. Aí quando vai dividir as cotas, fala assim, não, para mim entrar nesse negócio, eu tenho mais expertise, eu quero 50%, e você não deu nada, vamos supor. Então você não dando nada, você tem direito de 50%? Teria. Empresarialmente, teria essa possibilidade, entendeu? Você que deu, às vezes tem uma quantidade menor. Então, quando você traz isso para essa questão da holding familiar, pode soar futuramente como treta. Nesse caso, você está falando de uma empresa operacional que é diferente de um patrimônio pessoal. A gente tem que separar. Se eu tenho aí... Já vem escrito na holding familiar, vem expresso na constituição da empresa que é uma holding familiar? Não, né? Não, o desenho todo é o seguinte. Quando eu vou analisar o patrimônio de um cliente, ele tem investimentos, tem dinheiro, tem imóveis urbanos, imóveis rurais, carros, semoventes e empresas, por exemplo. O cotejo todo patrimonial desse, eu tenho que fazer um levantamento. Vale 300 milhões tudo isso. Diante disso, eu tenho uma empresa com os meus filhos onde cada um tem um percentual diferente. Tudo bem, desde que isso não fraude ali a legítima, pode ter essa distribuição. A questão toda no cotejo total do patrimônio, e aí é por isso que é importante a gente fazer um levantamento antes de montar a holding, para saber se não houve nenhum tipo de ilicitude, porque senão lá na frente vai ser questionado. Então para ter essa segurança jurídica, teoricamente, você tem que respeitar a legítima, para não ter nenhum tipo de
de sabores futuros, questionamentos. Eu tenho que fazer, eu não consigo evitar que lá na frente ninguém brigue no judiciário por alguma situação que achou prejudicado. Isso aí não tem hold nenhuma no mundo que vai impedir isso. Para isso, tem que ter um profissional bem qualificado, jurídico e contábil, para que a gente possa alinhar uma estratégia de hoje, esse patrimônio vale 300 milhões, e lá quando ele faleceu vale 350. Será que essa evolução patrimonial causou um prejuízo na legítima? Sim ou não? Para isso, é necessário fazer uma reavaliação. Quando eu tenho um imóvel que vale 2 milhões, 3 milhões, é fácil. Quando eu tenho um cotejo patrimonial de diversas rendas diferentes e patrimônios societários, imobiliários, aí eu tenho que ter uma análise, a gente tem que fazer um valuation ali de tudo realmente para poder fazer esse desenho mais adequado. O grande desenho se eu fizer essa doação, esse planejamento de forma igualitária, o risco está mitigado ali na frente. Se eu fizer em benefício de um ou de outro com um percentual maior, eu tenho que saber o limite desse risco. E aí isso tem que estar bem alinhado mesmo, para que não incorra nenhum tipo de fraude, claramente.